Minutos. Pelo Partido Socialista, dava a palavra ao Sr. Deputado Pedro Silva Pereira. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, queria cumprimentá-lo e aproveitar a oportunidade para lhe desejar as maiores felicidades no exercício do seu cargo, que, aliás, espero que corra bastante melhor do que correu esta sua vinda aqui a esta Comissão Parlamentar. Porque, lamento dizer, mas na avaliação do Partido Socialista, esta foi uma má estreia do Sr. Ministro nesta Comissão. Uma má estreia porque o Sr. Ministro não foi capaz, em momento algum, de justificar aquilo que deveria ser óbvio para um Governo que toma uma medida tão dura como esta do imposto extraordinário, que vai tirar a boa parte dos portugueses o equivalente a metade do seu 13º mês. O Governo resolveu invocar uma justificação para esta medida, um desvio de 2.000 milhões de euros na execução orçamental. Desde essa altura já ouvimos de tudo. Começámos por ouvir dizer que esse desvio era um desvio da ordem de 1.000 milhões de euros do lado da receita e de 1.000 milhões de euros do lado da despesa. Depois ouvimos mais falar de um desvio do lado da despesa. Depois tornámos a ouvir falar que esse desvio era um desvio do lado da receita e do lado da despesa. E hoje o Sr. Ministro tornou a apresentar a existência de indicações não precisas sobre um desvio que reportou ao lado da despesa. Referiu-se a despesas com pessoal e referiu-se também a um outro tipo de despesas que tinha a ver com o adiamento de pagamentos de certas dívidas. Ora, nós andamos, Sr. Ministro, há semanas a esta parte, à espera que o Governo faça a demonstração desse desvio orçamental. Visto como o Sr. Ministro não ignora as estimativas do INE para o primeiro trimestre, não são uma projeção para o conjunto do ano. Portanto, qualquer projeção para o conjunto do ano, com base nos dados do INE do primeiro trimestre, são da exclusiva responsabilidade do Governo e de mais ninguém, e, portanto, seria preciso conhecer essa projeção para o conjunto do ano, e os dados da execução orçamental, agora conhecidos já para todo o primeiro semestre, não confirmam, antes pelo contrário, a existência desse desvio. E, portanto, o Sr. Ministro estava, nesta audição, constituído numa responsabilidade elementar. A responsabilidade de chegar aqui e fazer a demonstração, não apenas ao Parlamento, mas aos portugueses, de que a medida dura que estava a tomar era justificada com base nesse desvio que toda a gente procura e que ninguém encontra. O Sr. Ministro teve, aliás, a ocasião, a semana passada, no Parlamento, em plenário, de dizer que apresentaria muito brevemente documentação, isto é, a demonstração documentada da existência desse desvio. A verdade é que, muitas vezes perguntado ao longo de toda a tarde, o Sr. Ministro falhou nessa obrigação de fazer a demonstração da necessidade, da indispensabilidade dessa medida. E este realmente era o seu dia para esse efeito, porque o Parlamento já votou na generalidade no desconhecimento desses dados, vai votar agora na especialidade e em votação final global, com o Governo persistindo na omissão dessa informação. Isto levanta a dúvida, naturalmente, de que esta justificação é uma justificação que não tem fundamento na realidade e é apenas uma justificação de conveniência partidária, dada a insustentabilidade de basear esta medida apenas numa argumentação de prudência. Porque não há memória em nenhum país do mundo de ter sido adotada uma medida de imposto extraordinário que leva metade do 13º mês dos cidadãos com base numa ideia de prudência ou de precaução inespecífica, injustificada. Depois o Sr. Ministro falhou também na demonstração de que esta medida não teria efeitos recessivos. E realmente era uma demonstração difícil de fazer. Seria, então, sim, um imposto verdadeiramente extraordinário. Seria o primeiro imposto extraordinário sobre o rendimento sem efeitos recessivos. O Sr. Ministro utilizou para isso um artifício, mas que não passou despercebido a ninguém. Foi dizer que seria pior, do ponto de vista do crescimento económico, não cumprir os objetivos orçamentais. Mas não é isso que está perguntado. O que está perguntado é, face ao cenário que estava definido, que pressupõe o cumprimento das metas orçamentais, qual é o impacto recessivo desta medida, porque ele tem que ter algum. Ninguém acredita
que uma medida com esta violência sobre o rendimento não tenha impacto recessivo, e o Sr. Ministro não demonstrou, e isso permitiu que a sua intervenção aqui não conseguisse justificar sequer a relação custo-benefício desta medida em relação à sua não adoção. E, finalmente, o Sr. Ministro não foi também capaz, e vou terminar, Sr. Presidente, o Sr. Ministro não foi também capaz de apresentar uma demonstração minimamente convincente a propósito da justiça intrínseca desta medida e, em particular, para justificar as opções que faz quanto àqueles que ficam excluídos de um esforço de tributação. Inventou para isso um conceito de universalidade que é muito próprio. O Sr. Ministro entende que universalidade é aquilo que o Sr. Ministro das Finanças diz que é. Isto é, universalidade são os rendimentos englobáveis no IRS, mais alguns. Quais alguns? Aqueles que o Sr. Ministro das Finanças disser. Ora, isso é a confissão de que o seu argumento não cumpre o princípio da universalidade. O Sr. Ministro exclui os rendimentos das pessoas coletivas sem nenhuma justificação. Deu, aliás, aqui uma que, francamente, me parece insustentável, dizendo que o contributo das empresas para o esforço orçamental numa democracia não é ponderado para efeitos da justiça da distribuição desse esforço. O Sr. Ministro, isso não tem nenhum fundamento, e exclui os juros e os dividendos. O Sr. Deputado vai ter mesmo de concluir que está a atingir o dobro do tempo que é atribuído e, portanto, nesta terceira ronda. Sem ter chegado aqui, compensando a imagem negativa que o Governo começou por dar, ao dar prioridade ao aumento dos impostos sobre a redução da despesa, o Sr. Ministro também não foi capaz de justificar as suas medidas fiscais e, portanto, o Sr. Ministro termina dizendo: se o Sr. Ministro pensa que pode obter um assentimento do Partido Socialista a essas medidas apenas olhando com intensidade para a bancada do Partido Socialista, mas furtando-se a dar as respostas às perguntas que lhe são feitas, tenho-lhe a dizer, Sr. Ministro, que nós temos que recordar que esta medida não estava no programa da Troika, tal como não estava no programa do Governo, nem estava nas promessas eleitorais dos partidos que ganharam as eleições. Ponto.